Oi pessoal, bom dia. Como é que vocês estão aí com a fase agora do confinamento, do isolamento aí que a gente está passando? É um pouco diferente, né? Eu confesso que nunca passei por uma situação assim na vida. E a não ser em período de doença, né? Eu me lembro que fiquei aí uma semana inteira em casa há muitos anos e não é uma coisa muito boa. Mas agora é diferente, a gente tá bem, né? Todo mundo bem em casa. Temos aí várias possibilidades, né? Desde arrumar coisas antigas que a gente não vinha, estava deixando para lá, a fazer estudo, como é o nosso caso aqui, né? Você ouvir música, leitura é outra coisa, né? A televisão tem muitas séries aí de TV, de Netflix e tantos outros, né? A HBO. Então, é importante a gente aproveitar esse momento. Eu vejo também, além de um problema, uma oportunidade, porque, sobretudo para quem pode e está fazendo o estudo online. Então, por exemplo, quem estuda para concurso público, é uma oportunidade aí para você adiantar os estudos em disciplinas mais longas e você ganhar esse tempo para quando retornar a gente está mais preparado. E para o ensino de graduação, a pós-graduação, também é muito importante o EAD, né, o ensino à distância, que permite a gente estar conectado mesmo sem estar na presença física. A forma que eu achei melhor aí para a gente continuar a nossa aula e a gente não perder aí o embalo da disciplina, conversei aí com o professor João e seria assim, eu vou mandar para vocês a apresentação de todo o curso em PowerPoint, em slides. No último sábado vimos uma parte, né, no outro sábado, mas ficou a segunda parte do estudo. Então à medida que vou tratando um assunto, eu faço um vídeo, vamos dizer assim, 10 a 15 minutos cada vídeo, a gente trata. Tem muitos assuntos, eu vinha poupando aí também da gente ter que abordar tanta coisa em sala de aula, mas agora, como a gente não tem a interação física próxima, e aí vocês podem fazer, ver, parar um pouco. Então eu vou gravar aqui os assuntos, né? Vocês vão vendo aí os slides. Depois as dúvidas vocês vão poder mandar para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail. E no final a gente vai ter a outra atividade, a segunda atividade que fizemos a primeira em sala de aula. E somaremos a primeira atividade com a segunda, que vai dar a nota de vocês, certo? Então espero que seja legal, que seja agradável e que a gente aprenda um pouco mais sobre essa disciplina tão importante que é comportamento organizacional no curso de pós-graduação de Psicologia Organizacional do Trabalho. POT, se eu não me engano, é esse o nome do curso, né? Pronto, então boa sorte, vamos lá, vamos começar. O primeiro assunto dessa aula, a gente vai fazer uma revisão aí sobre motivação, certo? Motivação, para quem estudou administração de empresas, é bastante estudado isso aí. A motivação, as empresas gastam milhões de reais para descobrir quais as motivações e como motivar pessoas para resultados, né? Então é uma coisa bastante complexa, né? Porque é um conjunto de fatores que causa motivação, né? Então, em cima disso, a gente tem várias teorias que tratam desse assunto e vamos repassar aqui as principais teorias. A melhor teoria de motivação é aquela que se encaixa ao perfil do funcionário e ao perfil do momento da organização. É o que vale atualmente esse entendimento. Então temos as teorias de conteúdo, temos as teorias de contexto. As teorias de conteúdo é o seguinte, elas buscam explicar qual é a motivação humana e a partir de quais necessidades, os desejos e realizações internas do indivíduo você
extrai disso motivação. Então, quais são as motivações internas das pessoas? Compreendendo isso, nós vamos trabalhar para favorecer que a pessoa se motive, né? Porque ninguém motiva ninguém, é um processo interno, parte de nós mesmos. E temos as teorias de contexto, que buscam explicar que ocorre a motivação a partir do contexto do processo. Expectância é uma teoria, tem a teoria do reforço, fixação de metas, da equidade, a gente vai passar algumas delas. Mas é importante isso, então os estudos disso. Você tem duas formas básicas de estudar a motivação e a partir desse estudo você criar elementos para motivar as pessoas. São essas teorias que são de conteúdo, que se chama também teorias intrínsecas, que partem das motivações humanas internas, e as de contexto, que favorecem, que estão ao redor das pessoas, que favorecem a motivação. Beleza? Então, na teoria clássica, o que leva a pessoa a produzir mais do que as outras? Era essa pergunta que se fazia. E a ênfase da teoria clássica é a estrutura organizacional e as funções do administrador, que a gente estudou, essas funções do administrador, sem muita preocupação com os aspectos humanos e a motivação. Então, ali leva as pessoas a produzir e não se considerava muita motivação. Bastava você ter uma boa estrutura organizacional e um administrador executando bem suas funções para você ter produção e resultado. Os pioneiros da administração se preocupavam em proporcionar condições de trabalho adequadas, visando a alta produção e motivá-los pela remuneração, partindo do princípio de que as pessoas ganham e desejam o máximo de ganho material. Então isso motiva, você dá as condições de trabalho e dá o retorno financeiro, é isso que motiva as pessoas. Temos aí o Taylor, que para ele a motivação dos empregados seria maximizar a remuneração, era válido naquela época, não havia ênfase na importância do relacionamento e do comportamento. Mas já em seguida veio o Fayol, que estudou de forma abrangente o papel do administrador. E com relação à forma de lidar com os subordinados, a palavra comandar dá uma medida da importância da motivação já no início do século XX. Esses dois eram nos anos 900, 910 a 920, já havia essas teorias e esses estudos deles, né? Aí depois temos aí a teoria das relações humanas, com Elton Mayo. Ele fez uma experiência, né, numa companhia lá, Western Electric Company, e percebeu que além da remuneração e das condições de trabalho, o que realmente motivava as pessoas era a atenção que lhes era dada pela administração da empresa. Porque Maio fez uma série de condições lá de trabalho, de iluminação, melhorou a ventilação, a estrutura da empresa, criou todas essas condições, né, e colocou uma equipe de campo para acompanhar esses empregados lá no dia a dia deles. Colocou também uma outra estrutura sem iluminação, sem as condições boas de trabalho e colocou a equipe lá de observação, a equipe de campo. E qual foi a surpresa dele? As duas equipes produziram bem. A conclusão foi que elas melhoraram a produtividade porque se sentiram valorizadas as pessoas, porque aqueles pesquisadores de campo estavam medindo aquelas condições de trabalho para criar melhorias. Então só isso já motivava as pessoas. Então esse foi o estudo básico de Mayo, né? Mas ele tem umas 4 conclusões importantes nessa hipótese ou na teoria de Elton Mayo. A primeira conclusão é o seguinte: o homem se acha motivado por suas necessidades sociais e obtém seu sentido básico de identidade mediante suas relações com os demais. A importância da relação com os demais seres humanos. O ser humano
é um animal social. A gente, desde que nasce até quando morre, a gente tem relações com outras pessoas. Mesmo que more sozinho, você vai à padaria, você vai ao posto de gasolina, você vai ao parque e ali sempre tem pessoas que fazem para você e produzem para você algum tipo de bem-estar. Então, essa é uma hipótese e uma conclusão importante de Maio. Uma segunda conclusão, que com a Revolução Industrial e a racionalização do trabalho, desapareceu o significado do trabalho e nós precisamos buscá-los. Portanto, nas relações sociais dentro do emprego. Por que desapareceram? Porque as atividades elas viraram tarefas, foram muito fragmentadas e as pessoas perderam o sentido daquela tarefa. Vocês lembram do Tempos Modernos de Charlie Chaplin? Quem não assistiu, esse é um filme imperdível, né? Um clássico do cinema mudo. E ali mostrava, ele satirizava a fragmentação das tarefas. A pessoa perde completamente o sentido, porque em vez de produzir uma máquina, ele vai só apertar um parafuso. Então ele não sabe para que está fazendo aquilo. Daí a importância dessa segunda hipótese, né? Era preciso você refazer essas relações sociais dentro do trabalho para dar significado ao trabalho, que é outro ponto importante. Então, no terceiro ponto, o homem responde mais às forças sociais de grupo, de companheiros, do que incentivos de controle e de direção. Então, se o grupo tem um compromisso, as pessoas se motivam mais para fazer do que metas individuais e separadas dos demais. Então, isso foi observado na prática, as pessoas elas cooperam muito mais e produzem muito mais quando estão no grupo de companheiros. E a quarta hipótese, o homem responde à direção na medida que um supervisor pode satisfazer as necessidades sociais de seus subordinados. O supervisor, o gerente, né? Então, se suas necessidades sociais elas são supridas, você aumenta a motivação. Então essa é a teoria das relações humanas de Elton Mayo. Outra teoria muito conhecida, talvez a mais conhecida, a teoria das necessidades de Maslow, ou da pirâmide de Maslow. Então, segundo Maslow, o princípio básico da motivação é o seguinte: uma necessidade é satisfeita, ela não é o motivador do comportamento humano. Não significa que uma necessidade que tenha sido satisfeita seja motivador do comportamento humano. O que motiva as pessoas, na verdade, não é a satisfação, é a insatisfação. O progresso é causado pelo esforço das pessoas para satisfazer essas necessidades. Então, o motor da motivação é a insatisfação. E você busca atender essa insatisfação, complementar e transformar em satisfação, e isso é o que move as pessoas, o que motiva as pessoas. Depois, quando a necessidade prioritária é satisfeita, porque ele hierarquiza as necessidades, a gente vai ver mais daqui a pouco, então é satisfeita uma necessidade, a outra emerge e ocupa o primeiro lugar, e assim vai numa pirâmide de necessidades básicas até necessidades mais altas de realização, certo? Então nós temos aí a figura da pirâmide das necessidades. Vocês deem uma olhada aí no slide, vamos dar uma olhada aqui. Então veja, nós temos 5 grupos de necessidades básicas. Na pirâmide, lá na base da pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas. Essas são necessidade de ar, de água, de comida, de excreção, de sono, necessidades sexuais. Então essas são as necessidades mais básicas do ser humano. Uma vez atendidas, você parte e passa a sentir e querer atender necessidades num nível mais alto. E aí entram aí as necessidades de segurança. Segurança física, segurança material e segurança moral. Aquela história da sensação de insegurança.
Então, as pessoas não querem só atender suas necessidades fisiológicas, mas também de segurança. Esse é o segundo nível na pirâmide. Imagina aí uma pirâmide que tem uma base que vai subindo e vai afunilando à medida que você sobe. Então, no terceiro nível, nós teríamos aí as necessidades sociais. Quais são essas necessidades? Necessidades de amor, necessidade de afeto, de comunicação, de amizade, ser parte de algo, fazer parte de um todo. E ter intimidade sexual também é uma característica dessas necessidades sociais, né? No quarto nível, então tivemos primeiro necessidades fisiológicas, no segundo nível necessidades de segurança, no terceiro nível necessidades sociais. Então vamos para um quarto nível, nós teríamos as necessidades de estima, e aí seria o que? Autoestima, primeiramente, conosco mesmo, eu me sinto bem comigo, estou bem satisfeito. Necessidade de confiança da parte dos outros, respeito aos outros e respeito dos outros. Então já um nível um pouco acima das necessidades sociais, essas de autoestima, de respeito, de confiança mútua e aos demais, né? E finalmente, no quinto nível da pirâmide, nós temos as necessidades de realização pessoal ou de autorrealização. Então são as questões morais, a criatividade, a superação de desafios, a espontaneidade, a ausência de preconceitos, a aceitação dos fatos. Essas seriam as necessidades de autorrealização. Então Maslow, ele caracterizou, individualizou os tipos de motivações e hierarquizou essas motivações, afirmando que você precisaria primeiro suprir determinadas motivações, necessidades, para gradualmente ir atingindo os outros níveis. Será que é isso mesmo que acontece? Então vieram outras teorias, mas eu vou falar aqui de mais uma ou duas, para a gente ter um panorama dessas principais teorias de motivação. Então tem outra também, que é a dos dois fatores de Herzberg. Essa teoria, ela fala que a motivação ela tem composta por dois tipos de fatores: os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Os fatores higiênicos são os fatores externos ou extrínsecos. Dizem respeito ao ambiente de trabalho, ao conforto, ao salário, os benefícios, o status e a segurança. Esses são os higiênicos. Já os fatores motivacionais, eles são internos ou intrínsecos. Lembra daquela história de internos e externos, intrínseco e extrínseco, que falamos antes? Pois bem, Herzberg aplica dessa forma. Então, esses fatores motivacionais, ele diz que são os fatores internos, eles são relacionados ao aspecto pessoal de realização, profissional, ao conteúdo do trabalho. Por exemplo, o gosto pelo trabalho, o aumento dos conhecimentos, responsabilidade, reconhecimento pelos resultados, realização pessoal e profissional. E a sacada aí do Herzberg é o seguinte, é que os fatores higiênicos contribuem para evitar a insatisfação no trabalho, porém não promove a motivação. Significa o quê? Se você tem os fatores higiênicos atendidos, você não tem insatisfação no trabalho, mas não significa que está motivado. É como se fosse um pré-requisito, mas não significa que isso vai te motivar. Os fatores motivadores